detém US cultura russa que cancelamento da cultura atrás. russa que vem junto do cancelamento geoeconômico que não funcionou e geopolítico que também não funcionou. Pepe, falando dessa união estratégica, Putin, Xi, Rússia, China, né? Ela provoca divisões nos Estados Unidos. Então, o ex-secretário de Estado, Mike Pompeo, Sim. Ele diz que o Blinken cometeu graves erros e ele é o responsável, acabou sendo responsável pelo que ele chama de um casamento, né? Os Estados Unidos acabaram provocando um casamento com a postura hostil em relação aos dois países? Eles aceleraram um casamento eles aceleraram um namoro, digamos assim, que já existia, né, Leonardo? O namoro vem desde por baixo, desde 2012, 2013. 2013 é muito importante, porque há 10 anos atrás os chineses lançaram as novas rotas da seda. Primeiro em Astana, no Cazaquistão, e depois em Jakarta, na Indonésia. A ideia básica das novas rotas da seda, que na verdade é fazer um corredor de comércio unindo a Eurásia inteira em direção à Europa, a primeira ideia, quem propôs foi Putin, como presidente da Rússia, em 2007. Naquele famoso discurso dele em Munique, da Conferência de Munique de 2007, ele já falava, vamos fazer uma área de livre comércio de Lisboa a Vladivostok. Os chineses pensaram, evidentemente os chineses pensaram isso, eles levam anos para absorver. Eles retrabalharam a ideia no Ministério do Comércio chinês, fizeram um paper, caiu na mão do Xi, quando o Xi leu e falou, opa, essa aqui é a minha política externa. Daqui para frente, é isso. Na verdade, a política externa deles é business. A civilização chinesa e o ethos chinês é baseado em... E a definição do... Eles falam em people-to-people exchanges, trocas de pessoa a pessoa. Isso é comércio, é trading, é a história das antigas rotas da seda. É como toda a Eurásia vivia até o início do predomínio ocidental, que não foi em 1500, começou mais ou menos em 1750. E isso os melhores historiadores, como o André Frank, por exemplo, provam que o predomínio ocidental que a gente está vivendo hoje é uma história de 250 anos, no máximo, não é muita coisa. Antes disso, o centro de comércio e desenvolvimento no mundo inteiro era a Eurásia e as diversas partes da Eurásia. E isso inclui tudo, a migração dos turcos do Altai até a Anatólia, os citas, os sacas, a colonização do Mar Negro, e, claro, todo o ex-Oriente Médio, o oeste da Ásia, todas as civilizações comerciais passando nas rotas da seda, por exemplo, Palmira na Síria, Petra na Jordânia, tudo isso estava interligado. Então, quando você vê os mapas de... Eu, inclusive, citei na minha coluna um dos livros principais que trata disso em profundidade. É de uma socióloga americana que casou com um egípcio, a Janet Abu-Lughod. Ela tem um livro que é absolutamente seminal para todos os historiadores de Eurásia e de rotas da seda, de comércio internacional até hoje. Ela traça como era o comércio internacional de 1250 a 1350. Quando você olha os mapas, estava tudo interligado em diferentes variações de rotas da seda, desde Roma até o leste da Ásia. Todo mundo envolvido. E todo mundo trocando o tempo todo as diversas rotas da seda. O que os chineses, que têm uma memória histórica extraordinária, estão pensando hoje, vamos fazer a mesma coisa agora. Com rota da seda marítima, com high-speed rail, com digitalização, utilizando tecnologia de informação, tudo isso, com, como é que chama? Compras online, tudo. Mas é o mesmo princípio, é o mesmo sistema. E agora os russos estão começando a entrar nisso também, por uma razão também muito importante, que é uma decisão que vem de cima. Uma das coisas fundamentais que o Xi falou na terça-feira, no dia do business, ele falou, vamos interligar os projetos do Belt and Road Initiative, das novas rotas da seda, com a União Econômica Euroasiática.
que é justamente o grande conceptualizador econômico da União Econômica Euroasiática, é o Sergei Glaziev, que eu entrevistei aqui há 2 semanas. Isso, eu ia te perguntar em que pé que está a cooperação financeira já, Pepe. Se isso avançou já. Pois é, ainda não, Leonardo. É uma ótima pergunta, porque esses últimos dias, um dos temas que eu mais converso justamente é isso. É muito complicado por uma razão muito simples, que é, em si, extremamente complexa. Os bancos chineses têm um horror pânico de serem, como é que chama, atingidos por sanções adicionais, né, americanas. Aliás, Pepe, um parêntese, você sabe que é só uma notícia, não sei se você já tem ciência, todos os jornalistas da Sputnik Brasil foram demitidos porque as remessas eram feitas por bancos europeus que não fazem mais. Então a Sputnik Brasil existe em português, mas conteúdo produzido só por tradução em Moscou, não tem mais produção local. Olha, ontem, por exemplo, ontem eu gravei um especial na Sputnik Radio aqui. Eu gravei um programa de rádio na Sputnik Radio aqui, e amanhã eu vou encontrar com um dos diretores da Sputnik Internacional. Eu vou perguntar isso para ele diretamente. Sabe como a Sputnik Turquia fez, Leonardo? Eles usam bancos turcos que têm contatos com bancos russos para pagar o staff turco em Ankara e nas outras cidades. Evidentemente, para o Brasil ia ser muito complicado, porque eles iam usar bancos da onde para pagar o staff no Brasil. Está tudo ligado ao SWIFT na América Latina inteira. Não tem para onde escapar. É um problema extremamente sério. Eles têm um problema sério. Eles estão, por exemplo, hoje eu estava conversando com um produtor da RT. A RT está investindo massivamente na África. Ou seja, na África, inclusive na África, eles não vão ter problemas de pagamentos, porque eles vão escapar do SWIFT para pagar justamente correspondentes na África, staff. Eles vão abrir eles estão pensando em abrir um enorme bureau em Nairobi, no Quênia. Então é isso. A América Latina é muito mais complicada, primeiro porque, como você sabe, nós somos o backyard, né? O jardim daquela coisa corrupta. A sombra é muito forte, né, Pepe? A sombra é muito forte que vem de cima, né? Pois é, a sombra é muito forte, né, Leonardo? Exatamente. Então, eles vão ter que... Mas, olha, tenha certeza de que isso está sendo elaborado de algum lado. Porque, por exemplo, quando o sistema de pagamento MIR russo não funcionou mais na Turquia, eu lembro o verão do ano passado, quando eu estava em Istambul, estava cheio de turistas russos usando o cartão MIR deles nos caixas automáticos. Aí, claro, veio a ordem americana, vamos bater sanções adicionais em todos vocês. Claro, aí todos os bancos se retiraram. Os turcos e os russos estão pensando em como organizar um sistema de pagamento lateral, adicional, entre eles, que deve ser o MIR, e do lado dos russos, talvez uma adesão ao MIR, passando ao largo do SWIFT, para poder permitir que os cartões MIR sejam usados na Turquia de novo. Ou seja, tem 1000 maneiras de isso ser, como é que chama? Você passar ao largo. Para dar um exemplo para vocês, Islamic Banking, né? Sistema bancário islâmico. Isso é um negócio que pode ser desenvolvido em todo o mundo islâmico, passando em volta das sanções, porque, basicamente, reduzindo ao máximo, isso pode funcionar da seguinte maneira. Você está, por exemplo, em Istambul, você pega o telefone e você liga para o seu amigo em Nairobi. E você fala, olha, passou um cara aqui e acabou de me depositar $10.000. Então, para ele. É assim que funciona. E isso pode ir a quantias enormes, o que é, na verdade, uma variação da cash economy, da economia de grana mesmo, direto, né? E isso é uma maneira de passar completamente ao largo de seja qual SWIFT, entende? Evidentemente, se você tem uma enorme empresa como a Rosneft,
por exemplo, você não tem como passar ao largo disso, né? Mas eles têm sistemas paralelos. Por exemplo, esse jantar que eu estava com o cara da Norilsk Nickel, ele falou, olha, a gente foi sancionado pesado e nós sentimos. Mas, por exemplo, eles compravam máquinas de produção. Ele me disse que as principais máquinas de produção deles vêm da Suécia. E não vinham da Alemanha, vinham dos suecos, que são os líderes de máquinas de produção para indústria mineralógica. Para mineração. Mineração. Aí eles acharam um jeito, evidentemente, de conseguir peças de reposição usando canais terceiros. Exemplo, o Cazaquistão. Ou seja, tem N maneiras laterais. O problema é quando você vê enormes quantias envolvidas e contratos multimilionários, né? Mas isso está sendo estudado, todo mundo está estudando isso, entre eles e internamente também. Aqui, as principais decisões são dentro da União Econômica Euroasiática. Eles estão discutindo com os chineses também. Agora que veio essa diretriz, vamos começar a pensar que sistema de pagamento a gente pode fazer para comerciar com os russos, porque vai ter um negócio a partir de agora super importante. E isso eu confirmei hoje nesse almoço que eu tive com os caras da Rosneft. Vai chover investimento chinês na economia russa, que é o que não acontecia até agora, por causa do medo dos bancos de sanções adicionais. Ou seja, eles estão todos pensando em métodos alternativos para escapar do dólar. Muito importante. E a Rússia, evidentemente, pode ter aí um processo de grande industrialização a partir dos investimentos chineses. Não, você sabe o que eles me falam? Diga. Leonardo, super importante. E para vocês todos, e para o Brasil, que é um país agrícola importantíssimo. Isso todo mundo comentou. Todo mundo com quem eu conversei, de business especialmente. As sanções foram um presente para a Rússia. Eles avançaram uma política de substituição de importações ultra barra pesada e na agricultura, não só eles substituíram todas as importações que vinham especialmente da Europa, como eles agora estão exportando produtos agrícolas. Que genial! Olha que genial! O seu início conseguir superar. Realmente, só vindo desses imbecis com QI negativo. Aliás, Pepe, interessante você falar isso das sanções como um presente, né? Alguém comentou hoje num programa nosso de manhã que a Rússia é o único país do mundo que tem em seu território todos os elementos da tabela periódica. Ou seja, a Rússia tem todos os recursos naturais do mundo para produzir o que ela quiser. Tudo. Né? Yes. E aí, nesse sentido, quer dizer, com uma política de substituição de importações, ela acelera o seu desenvolvimento. É a diferença. Né? Agora, diga, Pepe. Pepe travou, gente. Vamos ver se ele consegue se reconectar. Enquanto isso, tem essa matéria aqui da agência TASS. Né? Não sei por quê. Não, voltou só a falar dessa matéria aqui, Pepe, rapidinho. Ó. O Vladimir Putin dizendo, o que importa são os resultados da visita do Xi e não a reação ocidental. Diga. Evidentemente. Bom, então, por exemplo, eu aprendi tanto aqui que como bastante tempo para absorver o furacão de informações dessas últimas 4 semanas. Por exemplo, tem várias gradações de o que as sanções produziram de positivo para a Rússia, no sentido de substituição de importações, de ter um novo drive na agricultura. A indústria aeronáutica, por exemplo, eles vão fabricar os seus próprios aviões daqui para frente, não dependem mais de Boeing e de Airbus. Por exemplo, me confirmaram um negócio impressionante, e isso é uma informação privilegiada. Há anos atrás, havia a possibilidade de um consórcio aeroespacial
França, Inglaterra, Rússia e uma pequena participação espanhola. Isso ia ser um consórcio equivalente, um Airbus Plus, digamos, né? Adivinha quem bombardeou essa negociação? Angela Merkel. Pepe travou novamente. Vou ler o comentário do Thiago. Ele fala assim: a perspectiva considerando a África. Diga, Pepe. Acho que agora aqui travou bem. Deixa eu só botar uma matéria para. Oi, Pepe. Sim, Peraí. Pepe já se reconecta. Ele está se reconectando. Rapidinho, Pepe. Segura aí que eu já estou te chamando. Enquanto isso, leio esse comentário aqui do Thiago. Está dizendo: a perspectiva considerando a África é muito interessante, né? E ele pergunta qual o potencial do continente. Alguém também tinha comentado sobre essa notícia que eu vou botar aqui na tela, que é muito interessante, de como a China está financiando a nova capital do Egito, um projeto multibilionário, né? Enquanto isso, acho que o Pepe já está em melhores condições aqui. Eu estou aqui. Eu sei. É que tinha travado, aí eu tirei e estou colocando de novo. Claro. Pois acho que a ligação não está muito... Leonardo, eu tenho mais 15 minutos. Você não se... Não, tranquilo. Tá ótimo. E também a gente está com a conexão travando. Mas interessante, tinha alguém falando, você falou dessa russofilia e do papel da África, né? Aí eu coloquei na tela uma matéria que eu não sabia de como a China está construindo a nova capital administrativa do Egito, né? Sim, nossa, isso é importante, exatamente. E eles podem fazer quantas eles quiserem, né, Leonardo? Eles têm experiência prática. Eles estavam construindo super cidades na costa leste chinesa praticamente todo ano. Exatamente. E outra coisa, Pepe, você falou, olha, eu quero esperar os resultados, né, da viagem do Brasil. Só uma notícia de ontem também. Sim. O Brasil provavelmente vai formalmente participar do projeto do Cinturão e Rota da Seda, né? Então, eles anunciaram uma adesão formal? Anunciarão, né? Está se especulando que isso vai ser assinado do ponto de vista formal. Se isso for anunciado formalmente, é um enorme passo positivo para a infraestrutura do Brasil financiada pelos chineses e com companhias chinesas envolvidas, sem dúvida. Nossa, é enorme isso. Exatamente. Mas a gente vê claramente, né, Pepe, o Brasil se equilibrando, né? Quer dizer, entre a pressão de um lado dos Estados Unidos e o interesse econômico apontando para o outro. É isso que a gente tem falado em praticamente todas as transmissões nossas aqui. Né? Mas sem dúvida nenhuma. No caso brasileiro, esse é o tema que vocês têm que insistir, sem dúvida nenhuma. A Regina, Pepe, eu sei que o tempo é curto, ela tinha feito uma pergunta. E o Japão? E o primeiro-ministro japonês que desembarcou na Ucrânia enquanto o Xi estava na Rússia? Sem comentários. Era só para ver a sua reação, Pepe. Não, tudo bem. Tadinho do Japão. Coitados dos japoneses, que pena. Bom, a única coisa que eu lembro do Japão legal são as minhas camisas do Issei Miyake, sabe? Fora isso, não tem nada que interessa. Pepe, teremos guerra, não? Teremos guerra mesmo, assim, quer dizer, guerra mundial, como as pessoas temem? Não, eles estão em desespero absoluto. Agora, veja bem o nível de desespero aonde está chegando. Esses psicóticos do governo britânico, Tories, com o MI6 por trás, evidentemente, que eles têm a russofobia deles, o russofobometer explode quando se trata de britânicos. Eles anunciaram oficialmente que eles vão enviar munições com urânio empobrecido para a Ucrânia. Os russos falaram, olha, pensa bem no que vocês estão fazendo. Vocês estão introduzindo armas nucleares proscritas num campo de batalha e isso vai ser usado contra cidadãos russos. Vocês podem imaginar o nosso tipo de resposta. Né? Agora, não existe diálogo com psicóticos, como vocês bem sabem. E isso que passa como elite dirigente política no Ocidente, isso envolve todo mundo. Trudeau, os psicóticos atrás do
do boneco de pano em Washington, von der Leyen, toda a Comissão Europeia, toda a União, Charles Michel, Parlamento de Estrasburgo, todos esses canalhas todos, não tem diálogo com esse povo. É absolutamente impossível. Os russos, a paciência russa chegou a um limite extremo. E os caras da OTAN continuam sempre subindo. Não vamos mandar tanques. Agora vamos mandar tanques. Vamos mandar os tanques mais modernos. Vamos, os tanques mais modernos. Não vamos mandar caças supersônicos. Supersônicos não. Caças, jet fighters. Não, vamos mandar jet fighters. Não, vamos mandar munições extras. Vamos. É sempre assim, vai subindo. E essa é uma linha vermelha pesada, porque isso foi o que eu acompanhei na época em Fallujah. Eles usaram urânio empobrecido e white phosphorus, fósforo branco, em Fallujah e em outras áreas do Iraque em 2003, 2004, 2005. Quando você vê o resultado nas populações civis, o que isso provocou do nascimento de crianças, etc., é um negócio absolutamente inenarrável. Você não vai achar isso na mídia ocidental, porque foi completamente... Isso é um assunto tabu. Os americanos são os únicos que usaram armas com urânio empobrecido nos últimos anos. Isso é completamente proscrito na Ucrânia. E está começando a chegar nas linhas vermelhas. E, olha, a resposta, se isso acontecer mesmo, aí a gente vai estar tipo no 2 segundos para meia-noite, né? No relógio atômico do boletim dos cientistas atômicos, né? É muito perigoso, Porque, mais uma vez, a reação deles do encontro Putin-Xi, gritaram, espernearam, sabe, queriam destruir qualquer possibilidade de diálogo. Eles não têm resposta. Você vê os 2 únicos líderes de alcance global juntos e fala, bom, vamos fazer um roadmap para o mundo do futuro? Para esses caras é um negócio completamente inadmissível. Qual é a resposta deles? Mais guerra. Coragem, não tem a coragem de colocar as tropas deles, sabe? Porque eles sabem, se colocar as tropas deles lá, elas vão ser exterminadas de cara pelos russos. Eles sabem isso perfeitamente. Tem mais... Eu apurei os números reais de tropas polonesas no território ucraniano, tem mais de 20 mil. Ou seja, isso caracteriza a Polônia como membro da OTAN como implicada até os dentes na guerra. Os russos, no momento, a resposta russa, no momento, é ok, tudo... tá bom. Então, vamos soltar um míssil ali, vamos fazer uma artilharia, como é que chama, pesada, 3 dias, eliminar todo um batalhão inteiro. Mas se isso começar a chegar ao ponto onde haveria tropas da OTAN, como vários psicóticos políticos americanos, tipo Lindsey Graham, esses caras, já estão pedindo... Nossa, aí a gente vai ver como é que é? A cobra mordeu o rabo, né? A cobra vai fumar. A cobra vai fumar, exactly. Exatamente. Ou então a gente pode ver a porca torcer o rabo, também tem muita coisa aqui. A porca vai torcer o rabo. Eu adoro essas expressões, porque eu esqueci tudo. Cada vez que eu escuto um negócio desse, eu fico rindo uma semana. As coisas do Brasil, farinha pouca, meu pirão primeiro, coisas desse tipo. Que maravilha, muito bom. Ô Pepe, enquanto nós falávamos aqui, a Patrícia Zimbres tinha concluído a tradução, já está publicado. Puta, agradeça a Patrícia por mim. E já está circulando, viu? Já recebi. Já está circulando? Ótimo. Já está circulando. Muito obrigado. Em grupos de WhatsApp. O Carlos Eduardo Lessa coloca uma preocupação. Por que o Brasil também tem tanta cautela, né? Os Estados Unidos não podem confiscar os dólares do Brasil? As reservas Podem. da Venezuela foram confiscadas. Importante. Não, Pepe, antes de você fechar, só te dar um contexto rápido. Sim, diga. Essa nossa entrevista repercutiu muito, né? Então, por exemplo, ela teve repercussão importante na China, porque o Lula disse que foi muito positivo o encontro Xi e Putin, né? E ela teve uma repercussão negativa nos Estados Unidos. Porque o Lula, na entrevista, falou que a prisão dele foi orquestrada
pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O que então, na verdade, a 1000%. Mas foi uma entrevista que provocou, que foi na verdade, muito observada aí pelos centros de decisão mundiais, né? Então, acho que era importante... Claro, mas o Lula jamais iria mentir sobre um fato que o atingiu pessoalmente, um fato gravíssimo, não só o Departamento de Justiça americano, mas o State Department, FBI, CIA, todo o Deep State americano estava envolvido nessa operação desde 2010. E os visados eram ele e a presidente Dilma. E as empresas brasileiras, como é que chama? Soberanas. Ou seja, a vitória tática dos americanos durou algum tempo. Agora eles querem recuperar a... Veja bem, quem estava por trás de tudo isso, legitimando todo o processo, Leonardo, são esses mesmos canalhas do Partido Democrata. Exatamente os mesmos. Ou seja, agora eles querem relegitimar, entre aspas, a vitória tática que eles tiveram, colocando o Lula na cadeia, soberanas brasileiras, com um Brasil submisso neocolônia, seguindo os ditados do império que está se desmilinguindo. O plano A deles para o Brasil é esse, não tem plano B. O Tom Barros está colocando a assinatura by Obama, né? By Obama. Sim, claro. Leonardo, eu vou ter que ir, desculpe. Tranquilo, Pepe, tranquilo. Desculpe. Agradecemos muito aí, foi ótima a sua colaboração. Você fica até que dia, só para a gente encerrar aqui, quando você volta à sua base? Minha vida está mudando de novo. Depois dessas 20 décadas em 4 semanas, e é incrível, né? Há 10 anos atrás, a minha base era Hong Kong, Londres. Aí eu mudei para Paris, Bangkok. Aí o ano passado virou Paris, Istambul, com um pedacinho em Bangkok. Esse ano eu vou mudar tudo de novo. A minha base vai ser Paris, Moscou. É isso aí. Então, e eu estou diretamente implicado no que está acontecendo aqui. Eu estou montando uma rede de contatos inigualável. Tem muita gente que, inclusive, quer conversar comigo. Eu fiquei espantadíssimo com isso. E é a capital do mundo multipolar. Foi a minha primeira impressão no domingo que eu cheguei aqui, que eu fiz a minha peregrinação de 7 horas sob a neve, e eu constatei as 2 primeiras coisas. 1, essa não é uma cidade em crise. 2, não estou vendo sanções em lugar nenhum. 3, que cidade limpa, bem organizada, bonita e iluminada. Não tem problemas de energia. E 4, é a capital do mundo multipolar, que é a confirmação que eu tive nas 4 semanas seguintes, com todos os encontros que eu tive no Valdai Club, com diplomatas, com businessmen, com jornalistas, com profissionais liberais, indo nos melhores restaurantes da cidade, vendo a não crise, indo nos supermercados e vendo que tem mais variedade em vários supermercados aqui do que vários supermercados europeus. Então, tudo isso a avalanche de informação foi um negócio tão brutal que, do ponto de vista profissional, a coisa certa a fazer para mim agora que fechei um ciclo a base vai ser Neitostan, Moscou. É inevitável. Neitostan, Paris, né? Onde ele está lá. Obrigado, Pepe. Valeu. Vamos seguir aqui, então. Obrigado a vocês todos e, mais uma vez, no passarán.